é que você decidiu por morar num barco? Como é que foi essa decisão? Era mais vantajoso? Eu acho que é. Não foi por isso... Porque a gente estava falando do êxodo aqui do problema de moradia. Portugal está passando por um êxodo urbano muito grande em função do aumento da renda Renda, eles dizem que é o aluguel, né? Então, aumento do aluguel no centro de Lisboa, na capital, né? Então, as pessoas estão saindo da cidade para morar na periferia, ou então, às vezes, estão sendo desalojadas e estão morando na rua. Tem gente morando na rua. É um problema muito sério que está acontecendo agora em Portugal. Tem muita manifestação na rua. Portugal, dos países da Europa, é um dos países que tem o salário mínimo mais baixo. Então, isso faz com que as pessoas, quando chega o turista ou o estrangeiro querendo habitar Lisboa, eles pagam mais e aí as pessoas têm que sair daqueles imóveis e tal. Então tá uma polêmica. Mas eu não tinha consciência do quão vantajoso é viver num barco. Recentemente eu até gravei um vídeo falando sobre a minha vida ali no Parque das Nações. Eu estou na Marina do Parque das Nações, em Lisboa. Ali onde a gente esteve, no bairro que vocês conheceram, que é um bairro, um dos mais novos que tem. Em Lisboa, foi construído... Perto do Oriente, né? Perto do Oriente, e foi construído em 1998, quando aquela região que era depósito de combustível, depósito de lixo, uma área degradada, foi revitalizada e aí construíram esse bairro. E aí eu estava gravando ali, eu estava na Marina, e os apartamentos que estão na frente, exatamente na frente da Marina, eles custam, em média, 2,5 milhões a 3 milhões de euros. E com esse valor de 3 milhões de euros, você compra pelo menos uns 15 barcos. E aí a questão é que a gente que está ali no barco, a gente olha né, as pessoas morando, e o cara está ali na sua varanda ali, num apartamento de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, e ele olha e pensa assim, poxa, eu queria estar ali agora velejando, eu gostaria de velejar e tal. A gente que está no barco... E aí eu falo, toda a comunidade que vive na Marina, e tem pelo menos uns 20, 25 barcos habitados, a gente olha para aqueles apartamentos e fala assim, o quê? Eu não queria estar lá não, eu queria estar aqui. Então essa é a diferença, né? Você tem a casa e o transporte no mesmo local. E aí você pode mudar de bairro se você quiser. Quantas foram as vezes que eu saí dali, fiquei ancorado em Cascais, que também é uma região muito bonita ali. Esse que falaram pra gente conhecer, né? É muito charmoso. Lembra um pouquinho a Califórnia. Tem paisagens lindas, né? É muito bonito ali. E aí, assim, vou ali para Cascais, fico ancorado, tem uma outra vizinhança, uma outra paisagem. E aí você tem o aluguel do espaço que você ocupa em cada lugar, mas você não precisa fazer, por exemplo, você tá ali no Parque das Nações, né? Pra você, e você tem aqui um contrato, não, esse mês eu fico, esse mês eu não fico e sai? É isso? Tem um contrato, na verdade eu pago mensalmente, mas você pode fazer um contrato de né, por o ano todo, ou 6 meses e tal. A questão é que constrói-se mais barcos do que vagas em marinas. Então, assim, tá tendo falta de vaga para barco nas marinas em muitos lugares na Europa. E até mesmo aqui, talvez até no Brasil, apesar da costa que a gente tem, né? As pessoas querem ficar ali por Paraty, por Ubatuba, na região de Angra dos Reis, Ilha Grande. Então, com isso, se eu sair da minha vaga ali e deixar de pagar... Quase que eu não consegui voltar. A lista de espera é de 2 anos. Então, o que me segura hoje em Portugal, um pouco, é isso. O fato de eu querer navegar e se eu sair dali não poder voltar. O seu barco agora, seu veleiro, tá com quem? Tá ali sozinho. Não, deixa pra lá então, não fala nada. Está bem segurado, porque vamos lá. Não, é super seguro. Portugal tem uma qualidade de vida muito grande, uma segurança muito grande nesse aspecto. Tem muito vizinho lá que tá olhando, vira e mexe, eles mandam um vídeo do meu barco. Os caras da varanda que você falou. O pessoal da varanda também, o pessoal que mora ali, né? Os invejosos que moram no apartamento de 3 milhões. Estão de olho, né? Estão tudo olhando ali. Mas, assim, quando eu venho para o Brasil, e eu venho para fazer as palestras ou para fazer algum trabalho em publicidade, aí eu deixo o barco. Já aconteceu de eu ficar 6 meses aqui no Brasil, fazendo uma expedição aérea, estava voando pelo Brasil, e aí deixei o barco 6 meses, coloquei um monte de desumidificador dentro, né? Para poder manter o barco limpo e sem umidade. Mas fica bem, o barco fica bem, não é um problema. O grande problema é quando tem alguma tempestade que se aproxima de Portugal. Isso acontece bastante, né? Ali tem, na região dos Açores, que são
é um arquipélago que tem no Atlântico. Ali tem uma depressão açoriana que às vezes leva furacões ou tornados ali para região continental de Portugal. E eu já passei por um desses. E aí, você estava no barco? Tava no barco. E aí? E aí que, assim, vários amigos me ligaram. Max, se você quiser, pode vir aqui em casa, pode ficar aqui em casa. Né, algumas namoradinhas que eu tinha na época desse furacão, que foi em 2018, também me ligaram. Max, se você quiser ficar aqui em casa e tal. Aí acabou que eu falei, o quê? Um capitão nunca abandona seu barco. Eu vou passar essa tempestade, né? Ele lá no meio do tornado. Não, comprou até um violino pra fazer o Titanic. Eu meter ele, ó, daqui eu não saio. Não, o pior foi assim... Isso vai ser bom pro livro. Não, eu conto essa história no livro. Sabia. E aí eu até faço um paralelo com essas namoradas, né? Namoradinhas ficantes, né? Que eu tinha na época. Delas terem me convidado para ir para casa delas, para eu ficar mais protegido. E o fato dos furacões, a maioria deles terem nomes femininos. Né? Aí eu contei isso no livro, né? Por quê, né? E foi exatamente a dúvida que eu tive ali quando estava acontecendo. Eu quero a Flávia ou Catarina? Quem vai me dar menos trabalho? Pois é. Mas aí foi ótimo, porque com quem eu sei lidar melhor? Pois é, eu fiquei no barco. A história, eu conto no livro por que os furacões eles têm o nome de mulher, porque assim, na época quem fazia o registro eram os homens do exército, especialmente acho que do exército americano, né, que faziam o registro dos nomes dos furacões. E eles colocavam o nome da namorada, o nome da filha, o nome da mulher, né? Então por isso que tem essa tradição. Mas tem furacão, tem tempestade também que tem nome masculino, não por isso. Eu sei que eu comprei uma garrafa de rum para aquela noite, né? Abasteci o barco com tudo, amarrei muito bem o barco na marina. Pirata. Pirata total. Aí tomei o rum. Eu sei que eu apaguei, não vi nada. Passou o furacão, eu nem senti. Olha, no dia coisa seguinte, boa. estava um dia lindíssimo. E aí, quando eu saí do barco, eu só vi assim que tinha muito mato, muita folha na água, né? Porque tinha sido bastante vento. Mas o furacão Leslie passou, desviou para o norte. Então não atingiu em cheio Lisboa. E aí você não sabe se ele de fato foi fraco ou se você tinha bebido muito e já tava girando de qualquer jeito. Pois é, foi meio que Você assim. foi esperto. Eu fui ler as notícias pra Eu já ter uma tava noção girando mesmo. Vamos deixar tudo girando. Isso é uma vantagem, né? Você toma um vinho no barco, aí você fala assim, não sei se eu tomei demais ou se o barco tá balançando muito, então... Mas foi tranquilo, no final das contas foi tranquilo.